Livro do Apocalipse, capítulo 21, verso 1, até o capítulo 22, versículo 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, cheia dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações.
Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Quero convidar você a fechar seus olhos, pensar em Deus agora. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Ela é maravilhosa. A Tua palavra é fiel e verdadeira. Ela é alimento para a nossa alma. Nós não podemos viver sem a Tua palavra. Então, Deus, que o Teu Espírito a aplique nessa noite aos nossos corações. Fale conosco aquilo que precisamos ouvir, não o que nós queremos ouvir. E que assim saiamos daqui nessa noite impactados, um pouco mais transformados à imagem de Jesus Cristo, o nosso padrão, o nosso Senhor, o nosso Salvador. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. O melhor ainda está para acontecer. É sobre isso que eu quero conversar com a igreja nessa noite. Nós estamos no livro do Apocalipse
E o livro do Apocalipse é uma revelação dada por Jesus ao apóstolo João, já no final da sua vida, por volta do ano 100 depois de Cristo. E ele é escrito sobre a forma de uma carta às igrejas da Ásia Menor. Essas igrejas viviam um tempo de muita perseguição, muita tribulação, muita luta. E muitos irmãos já estavam esmorecendo. Então Jesus, por meio de um anjo, revela o Apocalipse ao apóstolo João para que ele escreva às igrejas e assim motive as igrejas a continuarem firmes na fé. A palavra Apocalipse é a transliteração de uma palavra grega que significa tirar o véu. Apocalipse é a revelação. O Apocalipse descreve os fins dos tempos, quando Deus vai julgar os homens, mostrando de forma simbólica a realidade da salvação e da vitória final do Cristo ressuscitado, que é vencedor do pecado e da morte. A mensagem principal do livro é que Deus é o Senhor da história dos homens e que no final haverá vitória dos justos, em que pese o sofrimento e a morte que eles enfrentam. No texto que nós lemos, João descreve o lugar maravilhoso que está reservado a todo aquele que entregar sua vida a Cristo e viver a vida neste mundo para a glória de Deus. A primeira coisa que a Bíblia nos diz é que um dia tudo isso vai passar. No versículo 21 do texto que nós lemos diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Quando nós lemos na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, dos versos 7 a 13, nós encontramos exatamente isso. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. A Bíblia diz que este mundo não é tudo que há. Tudo isso vai passar. Há um ditado que diz que não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Quando nós estamos vivendo uma situação de muita dificuldade, quando estamos lutando com uma enfermidade difícil, quando estamos ameaçados, nós olhamos para o céu e pedimos: Maranata, vem, Senhor Jesus. Entretanto, quando as coisas começam a caminhar bem, quando nós vivemos regaladamente, se nós pudéssemos, nós escreveríamos a Deus pedindo para Ele não voltar. Só que mais dia, menos dia, tudo vai passar. Esse mal que nós estamos enfrentando vai passar. O mal não prevalecerá. Um dia Deus executará seu juízo e todo o mal será desfeito. Agora, as coisas que nos trazem conforto vão passar também. No Salmo 90, no versículo 10, está escrito que tudo passa rapidamente e nós voamos. Então, o que a Bíblia diz para nós? Não se desespere quando estiver tudo muito ruim e não se empolgue quando estiver tudo muito bem, porque isso também vai passar. Deus tem que ser o centro da nossa vida, não importa o contexto que nós estamos vivendo.
Nós não podemos oscilar a nossa vida espiritual porque tudo nos vai mal ou tudo nos vai bem. Porque Deus está no controle. Tudo isso aqui vai passar. Nós não podemos ficar apegados. Dizem que uma vez perguntaram ao Dalai Lama: o que mais te surpreende na humanidade? Ele respondeu: o homem. Porque os homens perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E vivem como se nunca fossem morrer. E morrem como se nunca tivessem vivido. Jesus chamou de louco aquele que acumula tesouros nessa terra, mas não é rico para com Deus. Olha o que está escrito lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículos 20 e 21. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Tudo isso vai passar, irmãos. Daqui a 100 anos não vai fazer a menor diferença se você andou de carro, de ônibus, ou de bicicleta, ou a pé. Se você casou, ficou solteiro, se o marido está ficando careca, se a mulher está ficando com o pneuzinho, quantos zeros tem no contra-cheque, a nota no final do ano na escola. Se você foi congregacional, batista ou assembleano, daqui a 100 anos isso não vai fazer a menor diferença. A única coisa que fará diferença é se você teve Cristo na tua vida. Faça o melhor que você puder na face dessa terra. Estude, trabalhe, seja um bom profissional, empreenda, invente alguma coisa, seja bom naquilo que você faz. Ache alguém especial, case com ela ou com ele, tenha filhos, construa uma boa casa, mas não fique apegado, porque isso também vai passar. E de nada vai adiantar termos conquistado tudo nessa terra e não sermos vencedores para conquistar aquilo que vai durar por toda a eternidade. Em segundo lugar, muita coisa boa ainda vem por aí. Apocalipse 21, de 2 a 7, vai dizer: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É inimaginável. Ninguém consegue sequer especular o que seja a glória celestial que Deus reservou para aqueles que o amam. Vem muita coisa boa por aí, irmãos. Nós sabemos que a vida eterna não começa no céu. A vida eterna começa no dia em que nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador. Porque o céu é onde Deus está. Se Deus está na nossa vida, nós já estamos vivendo no céu. Da mesma forma, onde Deus não está, já é um inferno também. Se alguém disser: minha vida é um inferno, acredite. Se alguém disser: minha casa é um inferno, acredite. Se alguém disser: meu trabalho é um inferno, acredite. Porque se Deus não está lá, é mesmo. Só que Deus ainda tem muitas coisas boas preparadas para nós, coisas que nós nem imaginamos. Nós precisamos crer nisso e viver por isso. Existem basicamente 2 tipos de pessoas na face da terra, irmãos. O materialista, ele acredita que não existe espírito. O homem é só matéria, morreu, acabou. O segundo tipo de pessoas são os espiritualistas. Os espiritualistas acreditam que depois da morte ainda há algo do outro lado.
Essa essência espiritual do homem vai continuar a viver em algum lugar. Agora, nem todos que são espiritualistas são cristãos. Tem alguns espiritualistas que acreditam numa outra forma de purificação cósmica do espírito, a reencarnação, por exemplo. Agora, o mais triste, irmãos, é a gente ver que às vezes dentro da igreja tem pessoas materialistas. Pessoas que confessam ser crentes, mas que vivem como se Deus não existisse. O pior tipo de ateu não é aquele que não acredita em Deus, é aquele que vive como se Deus não existisse. Toma suas decisões sem querer saber de Deus. Se a gente acreditasse que depois da morte tem alguma coisa, a gente não ia fazer algumas coisas que a gente faz. A gente não ia viver como a gente vive. Como se não houvesse prestação de conta. Como se não houvesse céu e inferno. Como se Deus não existisse. Mas nós que acreditamos na Bíblia, irmãos, nós esperamos morar em um novo céu, em uma nova terra. Uma habitação espiritual e definitiva preparada por Jesus para nós. No verso 6 desse texto que nós lemos, o anjo revela a João o seguinte: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Jesus preparou esse lugar para nós morarmos. Isso está escrito também em João 14:2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Diz a palavra, ainda nesse texto que nós lemos, de Apocalipse 21, que esse lugar é tudo de bom. O verso 3 vai dizer, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Nesse lugar onde nós vamos morar, nós estaremos na presença de Deus. O verso 4 vai dizer que lá não haverá lágrimas, nem morte, nem luto, nem dor, nem tristeza alguma. João descreve em detalhes a cidade onde nós vamos morar, no capítulo 21, do 9 ao 27, e depois do 22, de 1 a 5. Lá não tem templo, porque o templo é o Senhor e o Cordeiro, está no verso 22. Lá não precisa de sol nem de lua para clarear, porque a glória do Senhor a tudo ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada, está no verso 23 e no capítulo 22, versículo 5. As portas não precisarão ser fechadas, porque não haverá noite, verso 26. Lá veremos o rio de água da vida, como um cristal que sai do trono de Deus, no capítulo 22, versículo 1. Veremos a árvore da vida no meio da praça, capítulo 22, versículo 2. E o melhor de tudo, irmãos, nós veremos a Deus face a face, capítulo 22, versículos 3 e 4. Quem gostaria de morar num lugar desse? Se você ler no capítulo 22, versículo 17, o Espírito chama, vem. A noiva chama, vem. A igreja. Aquele que ouve, diga, vem. Ou seja, o crente também chama. Aquele que tem sede, venha. Quem quiser, receba de graça da água da vida. É de graça porque ele pagou o preço, e tudo no universo chama. Pecador, vem. Eu tenho um lugar maravilhoso para você. Então, queridos, tudo isso que você está vendo vai passar, mas ainda tem muita coisa boa para acontecer. E em terceiro lugar, nem todos poderão usufruir dessa maravilha. Está aí no verso 7 do capítulo 21. O vencedor herdará estas coisas. O verso 8 diz, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. No capítulo 22, versículo 15 diz, fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. O pecador impenitente
não poderá passar a eternidade ao lado de Deus. Ele passará a eternidade num lugar terrível. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 10 diz: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. No capítulo 20, versículo 15, vai dizer: se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A segunda morte, a morte eterna, uma eternidade afastada do Senhor. João diz explicitamente às igrejas que somente o vencedor herdaria estas coisas. Vamos voltar para Apocalipse capítulo 2 e 3. No capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vocês lembram que quando o homem pecou, a primeira consequência é que Deus cortou o acesso à árvore da vida. Porque Deus disse: não pode mais comer da árvore da vida e viver eternamente como nós. E agora essa árvore da vida reaparece no paraíso como sendo aquilo que concede a vida eterna às nações. O vencedor terá acesso à árvore da vida, que significa o vencedor viverá eternamente. O vencedor voltará ao paraíso com Deus, de onde nunca deveria ter saído. E ele diz aos irmãos da igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 5: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Quem é o vencedor? É aquele que se arrepende dos seus pecados e retorna à prática do primeiro amor. Em seguida, no capítulo 2, versículo 11, João escreve: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Capítulo 2, versículo 9 vai dizer: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Quem é que vence e por isso jamais será consumido pela segunda morte? Aquele que suporta com perseverança as provações. No capítulo 2, versículo 17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. No capítulo 2, verso 16 está escrito: portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Mais uma vez, arrependimento. Capítulo 2, versículos 26 a 28. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com o cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Capítulo 3, versículo 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. No verso 3 ele disse: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Capítulo 3, versículo 12. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá.
Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. No versículo 10 ele havia dito: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. E finalmente, no capítulo 3, versículo 21, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. O verso 17 diz: pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes tu que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Duas coisas são necessárias para que nós sejamos salvos e tenhamos o direito de passar a eternidade com Deus: arrependimento e fé. Se alguém disser que tem mais alguma coisa, não precisa acreditar. Tudo mais é acessório. Depois disso vem batismo, vem membresia em igreja, vem dízimo, vem dons, vem ação social, vem culto, vem um monte de coisa. Mas se houver arrependimento e fé e não der tempo para mais nada, você é um vencedor. Porque em Efésios 2, de 8 a 10, diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Arrependa-se e creia no Senhor Jesus. Romanos 10, 9 vai dizer: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Esse é o vencedor. O vencedor é o que se arrepende. O vencedor é o que abandona o pecado. O vencedor é o que persevera na tribulação. O vencedor é aquele que vive para a glória de Deus, que vence o pecado, que vence o mundo, que vence o maligno, que vence até a si próprio, a sua natureza pecaminosa. E isso só é possível por meio da graça e da misericórdia de Deus também. Ninguém conseguirá se tornar um vencedor se não for pela ação misericordiosa de Deus, por sua graça e por seu amor. De fora ficarão todos aqueles que não se arrependerem. Os covardes, e covarde aqui é aquele que não teve coragem o suficiente para andar com Cristo. Os incrédulos, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Os abomináveis, os assassinos. Não esqueçam que João disse que aquele que odeia seu irmão é assassino. Os que se prostituem, qualquer tipo de relação sexual impura. Os feiticeiros, os idólatras. Idolatria é tudo aquilo que toma a frente de Deus na nossa vida. Os impuros ou os cães são aqueles que têm lascívia no coração, malícia. Todos os tipos de mentirosos que amam e praticam a mentira. Para viver a eternidade ao lado de Deus, é preciso vencer todas essas coisas. Nós só conseguiremos vencer se nós mergulharmos de cabeça na graça de Deus e deixarmos que a graça de Deus nos leve onde nós jamais poderíamos ir sozinhos. Concluindo, irmãos, João sempre começa ou termina os seus conselhos às igrejas dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus muitas vezes usou essa expressão, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, nenhum de nós tem garantia de que vamos voltar domingo aqui de novo. Nenhum de nós tem garantia que vai sair daqui e vai chegar em casa, irmãos. A trombeta pode soar,
ou meu coração pode parar. Não podemos brincar com isso, é questão de eternidade. Em breve tudo isso vai passar. Segundo as Escrituras, as coisas não acabam quando nós morremos. Deus tem coisas grandes e tremendas preparadas para nós, que de tão maravilhosas nem podemos imaginar. Mas para herdar essas coisas, precisamos ser vencedores. E a boa notícia, irmãos, é que em Cristo nós não só somos vencedores. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 37, ele diz que nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. O melhor ainda está para acontecer, irmãos. Vem muita coisa boa por aí. Você vai querer ficar de fora? Vamos ficar de pé. Nem olhos viram, nem ouvidos ouvirão o que Deus preparou para nós. Um futuro certo, cheio de esperança e paz, muita paz. Quero viver teus sonhos, teus planos, tudo que por mim conquistaste na cruz. A tua vontade é o meu prazer. Sem ti nada posso, opera em mim o teu poder. Ver o fruto do teu penoso trabalho. Alegra-te sobre mim, Alegra-te sobre mim. É tão bom sonhar teus sonhos, é tão bom viver teus planos e conhecer a graça de pertencer a ti, Deus fiel. É tão bom fechar meus olhos e contemplar com minha fé todas as tuas palavras, tuas promessas para mim, Deus fiel. Nem olhos viram, nem ouvidos ouvirão o que Deus preparou para nós. Um futuro certo, cheio de esperança e paz, muita paz. Quero viver teus sonhos, teus planos, tudo que por mim conquistaste na cruz. A tua vontade é o meu prazer. És o meu prazer. Sem ti nada posso, opera em mim o teu poder. Ver o fruto do teu penoso Trabalho, alegra-te sobre mim, Ah, Senhor, alegra-te sobre mim. É tão bom sonhar teus sonhos, é tão bom viver teus planos e conhecer a graça de pertencer a ti, Deus fiel. É tão bom fechar meus olhos e contemplar todas as tuas palavras, tuas promessas para mim, Deus fiel. É tão bom fechar meus olhos e contemplar com minha fé todas as tuas
tuas palavras, tuas promessas para mim.